Quero cumprimentar o nosso nobre senador Magno Malta e dizer que sou solidário com as palavras que ele aqui coloca. É estarrecedor. Nós necessitamos, nobre senador Paulo Paim, de uma reforma política urgente para impedir que esse abuso do poder econômico que ainda permaneceu continue, porque da forma que nós fizemos a reforma, ela não ficou completa. Nós precisamos definir um teto de gasto para os prefeitos milionários. Nós não podemos deixar o cara gastar indefinidamente o que ele puder colocar na campanha dele próprio, porque o que aconteceu em grande maioria das cidades foi que o prefeito encheu sua conta de dinheiro, ele próprio, e distribuiu esse dinheiro para os vereadores fazer a campanha. É o que vai acontecer se nós não limitarmos a doação dos candidatos na próxima eleição. Então, ou nós definimos uma situação onde o financiamento público de campanha seja exclusivo, com um número determinado de candidaturas, porque não pode deixar de ter candidatura também assim, indiscriminadamente, né? E definimos o financiamento público, vamos ter que definir forma que dê equidade, né, Magno, nosso nobre senador, excelência, para evitar esse tipo de abuso. Nós vamos ter que definir o teto de limite de doação do candidato para ele próprio. Não pode ficar como está hoje. Porque como está hoje, o que nós assistimos no Brasil inteiro foi os prefeitos milionários ganhando as eleições, porque ele tinha como doar para ele próprio, distribuir para os vereadores, e os que tinham pior dificuldade econômica perdendo as eleições, mesmo sendo candidatos melhores. Então, nós precisamos discutir isso também, né? Nobre senador Regufe, eu queria falar aqui, nobre senador Paulo Paim, nesse dia, embora já se passa 3 ou 4 dias depois do dia 12 de outubro, mas por falta de oportunidade, a gente não pôde falar sobre uma importante comemoração do Dia das Crianças, ocorrido no dia 12 de outubro, e também o Dia da Nossa Senhora da Aparecida. Brasília foi duplamente privilegiado nesse 12 de outubro, porque além da esplanada dos ministérios ser tomada por uma multidão de discípulos cristãos ligados à Igreja Católica, para comemorar o Dia da Padroeira do Brasil, nós tivemos o festejo da nomeação de Dom Sérgio como cardeal, Dom Sérgio da Rocha, nosso presidente da CNBB, como cardeal, o mais novo cardeal do Brasil. Então, para nós, Brasília, para a Igreja de Brasília, para a Arquidiocese de Brasília, para todos nós que conhecemos Dom Sérgio, conhecemos sua ética, seu trabalho em prol do povo, foi de grande alegria o último dia 12. Então, nesse dia 12 de outubro, consagrada a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, festejamos também o transcurso do Dia da Criança. A efeméride comemorada em quase todo o mundo em diferentes datas, mas sempre com o mesmo espírito festivo e com a mesma preocupação de zelar por essas pessoas inocentes e indefesas que tanto alegram nossos lares e nossa vida cotidiana. Sabemos, nobre senador Paulo Paim, que nem sempre foi assim. Embora amadas por suas famílias e pelas comunidades em geral, as crianças não tinham um estatuto próprio que lhes reconhecesse características especiais e, portanto, direitos e cuidados especiais. Essa consciência acerca da peculiaridade das crianças foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E Vossa Excelência foi pessoa importante nesse processo, né? Mas somente no século passado se corporificou com a criação de eventos comemorativos e a aprovação da legislação protecionistas específicas. Então, Vossa Excelência, nobre senador Paulo Paim, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, tem sido uma pessoa muito zelosa nessa casa pelos direitos da criança, do adolescente, né? Pelo estatuto, né, da criança e do adolescente, que é importantíssimo na questão do trabalho dos conselheiros tutelares, que nós cada vez mais no Brasil temos esses conselhos tutelares mais valorizados para bem fazer o trabalho protetivo, né, a essas pessoas que tanto necessitam dessa ajuda, e nós, na Comissão de Direitos Humanos, temos trabalhado muito em prol desta questão. Por isso eu cumprimento Vossa Excelência. E também o nosso nobre senador Regufe, um defensor do direito do contribuinte sempre, um defensor da não existência de tributos indevidos para ficar onerando a população brasileira, né? E uma pessoa que sempre defendeu a coisa correta aqui nessa casa. Então, eu sei, nobre senador Regufe, a sua preocupação também com as crianças. E isso que você, inclusive, Vossa Excelência, agora, inclusive, passando com os problemas que teve com o nosso nobre Filipinho, cada vez mais aumentou a sua questão desse amor que você tem às crianças. Então, te salve
laudo também, porque eu sei o sofrimento que você e sua família teve, e graças a Deus, ao bom Deus, você conseguiu superar e está tudo certo, graças a Deus, com a saúde do nosso Regufinho aí, quem sabe no futurão para frente, pode estar nessa casa aqui representando também Brasília, né? Então, com muita alegria. Assim foi que a Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança, realizada em Genebra em 1925, programou o Dia Internacional da Criança, que seria celebrado anualmente no dia 1º de junho. No Brasil, essa iniciativa, ainda que em caráter incipiente, ocorreu um ano antes, quando o deputado federal Galdino de Valle Filho propôs a instituição do Dia da Criança, que seria oficializado com a promulgação do decreto número 4.867, de 5 de novembro de 1924, pelo presidente Arthur Bernardes. O evento, entretanto, somente viria a ter maior representação na década de 60, no contexto de uma estratégia de campanhas com objetivos predominantemente comerciais. Nobre senador Paulo Paim, eu sou daqueles caras ainda que acho que na escola nós temos que cantar o hino nacional, que nós temos que ter moral civismo, que nós temos que gostar da nossa bandeira, nossos símbolos nacionais, e temos que prestigiar nossas crianças, e que temos que dar realmente uma condição adequada para que a gente possa ter uma sociedade mais tranquila, mais justa, uma sociedade onde todo mundo possa ter direito e deveres a cumprir, conhecendo cada um os seus direitos e seus deveres, né? Então, é importante o moral e civismo. Hoje, senhor presidente, o Dia das Crianças é uma data comemorativa largamente festejada em todo o Brasil, e não apenas no âmbito familiar. Nessa data, entidades diversas, incluindo órgãos públicos, organizações não governamentais e associações comunitárias, promovem eventos festivos para que as crianças possam desfrutar de entretenimentos, afeto, até mesmo assistência social. Tradicionalmente vinculada aos presentes dados às crianças nessa ocasião, essa celebração tem sido também cada vez mais uma oportunidade de reflexão sobre as condições de vida dos pequenininhos e sobre as ações que o poder público e a comunidade pode fazer para melhorar suas perspectivas de vida. O Brasil tem uma das legislações sociais mais avançadas do mundo, e podemos dizer que as crianças brasileiras, neste aspecto, estão bem assistidas. Infelizmente, por motivos diversos, essa legislação frequentemente fica restrita ao plano das ideias, lamentavelmente, nobre senador Paulo Paim. De qualquer forma, esses avanços, com especial destaque para a Constituição de 88 e para o Estatuto da Criança e do Adolescente, não podem ser desprezados. E essas grandes inovações da legislação protetiva da infância, somou-se agora a Lei número 13.257, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância. Sancionado no dia 8 de março deste ano, esse código é voltado especificamente para a criança de 0 a 6 anos, que é o período da vida em que o ser humano apresenta as condições ideais para seu pleno desenvolvimento, com reflexo na vida adulta. Por isso, nobre senador Magno Malta, assinei, sem pestanejar, o seu pedido da CPI, da pedofilia, da CPI da perseguição às crianças, aos menores, porque é muito importante esse trabalho que Vossa Excelência tem feito de elucidar crimes cometidos contra aqueles menos protegidos da sociedade, mais fracos. Podemos afirmar que, em seu conjunto, essas inovações legais passaram a reconhecer a criança como um sujeito de direito, reforçando a necessidade de ações e de políticas públicas específicas para esse segmento. Infelizmente, temos ainda muitos desafios a vencer para que essas leis possam um dia corresponder à realidade brasileira. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, divulgou recentemente, com base em dados do DataSUS de 2014 e de outras instituições, informações relativas à situação da infância e da adolescência no Brasil. De acordo com o PNAD de 2013, temos no Brasil 57.300.000 pessoas com menos de 18 anos. Mais da metade desse segmento é constituído por afrodescendentes. E na população de 820.000 indígenas, as crianças representam mais de 1/3, nobre senador Paulo Paim. O documento alerta para o fato de que mesmo tendo feito progressos em relação à população mais jovem, os avanços não beneficiam por igual as crianças e os adolescentes. Assim, enquanto 37% das crianças e dos adolescentes brancos estivessem na faixa da pobreza, esse percentual se ampliava para 61% entre os negros e os pardos, lamentavelmente, nobre senador Paulo Paim. Os negros, os pardos, os indígenas, né, é onde está
a mais pobre, com menos poder aquisitivo da nossa sociedade. Como se sabe, senhoras e senhores senadores, o Brasil é referência mundial na redução da mortalidade infantil. Entre 1990 e 2012, a taxa de óbitos entre crianças menores de 1 ano foi reduzida em 68,4%, atingindo a marca de 14,9 mortes para cada grupo de 1.000 nascidos vivos, de acordo com os dados de 2012 do Ministério da Saúde. No entanto, um grande número de bebês ainda morre por falta de cuidado relativamente simples, e as crianças indígenas são as maiores vítimas da mortalidade infantil. Outro dado relevante refere-se ao trabalho infantil. Outra situação importante, nobre senador Paulo Paim, a questão do trabalho infantil. Entre 2007 e 2014, o trabalho nessa faixa etária foi reduzido em 44%. Neste último ano, porém, talvez em função da crise econômica, esse percentual registrou um acréscimo de 8% na faixa dos 5 aos 15 anos, lamentavelmente. Atualmente temos 1.700.000 crianças e adolescentes ainda trabalhando no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, PNAD, 2014. Temos que reduzir isso. No que concerne à educação e cultura, o percentual de crianças em idade escolar não matriculadas baixou de 19,6% em 1990 para 7% em 2013. Como se vê, temos obtido progresso nas últimas décadas, mas ainda assim 3 milhões de meninos e meninas continuam fora da escola, também de acordo com o levantamento da PNAD. De todos esses dados, porém, senhor presidente, os que mais nos estarrecem são aqueles referentes à violência de que essa faixa é vítima. Para a Unicef, a face mais trágica da violação dos direitos que afetam meninos e meninas do Brasil são os homicídios de adolescentes. Embora com alguns reveses por circunstâncias da economia ou outros, temos obtido razoável sucesso na redução da mortalidade infantil e do trabalho infantil, e também temos ampliado o acesso à saúde e à escola. No que concerne, porém, a violência, nossa realidade é mais do que trágica, é catastrófica, seguindo, aliás, ou ultrapassando os parâmetros da sociedade como um todo. Nobre senador Paulo Paim, nobre senador Cristóvão, que é um educador, uma pessoa que pensa muito na educação. Realmente a situação dos nossos meninos e meninas do nosso país é preocupante. Temos que cada vez procurar melhorar mais e dar melhores condições, né? Eu estou falando aqui, nobre senador Cristóvão, sobre o Dia das Crianças, que passou no dia 12. A gente não teve a oportunidade de pronunciar. Eu estou trazendo essa data importante aqui. Igual eu já falei, foi uma data que nós, em Brasília, comemoramos, inclusive, o título de cardeal de Dom Sérgio, o dia da nossa padroeira, e também o Dia das Crianças. Quer uma parte, nobre senador? Pode ficar à vontade. Senador José, primeiro interessante trazer o assunto do Dia da Criança, que poucos de nós falou. Mas segundo, o que me fascina em ver a fala sobre criança é que hoje, senador Regufe, eu estou dividindo os políticos em dois grupos. Os responsáveis e os irresponsáveis. É isso que a gente tem que dividir. E o responsável tem que ter o compromisso com a criança, mesmo que eles não votem, porque as crianças não votam. Isso. Defender criança não dá voto. Porque o Brasil, o eleitor, nós brasileiros, todos, temos um apego muito grande pelo presente, por nós. Todos os problemas que estamos discutindo aí, se você for olhar, você pode ver por a ótica da criança e pela ótica do adulto. Eu discuto muito isso com o Paim, quando a gente fala de previdência. O Paim está certíssimo quando ele defende. Mas precisamos colocar... E as crianças? Como é que elas vão se aposentar? Nós, brasileiros, não gostamos de pensar isso, porque vai levar 30 anos. 30 anos é amanhã. Veja essa ideia de permitir que a Petrobras não se responsabilize pela exploração de todos os poços de petróleo. É uma questão de responsabilidade. Primeiro, porque não tira da Petrobras, deixa ela ter o direito. Segundo, hoje vi uma notícia no jornal, Regufe, que diz que fizeram uma lei que a partir de 2050 a Alemanha não permitirá mais carros movidos por energia gasolina. Fóssil. Isso.
Não vai se mais usar petróleo na Alemanha para fins de combustível. Vai se usar para petroquímica. O preço vai cair. Se a gente deixar esse petróleo ali, é uma irresponsabilidade. Correto. E daí, quando o senhor defende a eólica com essa ênfase tão forte, e o senhor até mesmo diz que talvez seja por causa do seu nome, hélio, que quer dizer sol, está sendo responsável. Mas é difícil as pessoas de hoje entenderem isso. Acham que isso é uma ilusão. Nós temos que defender reformas pensando se elas são responsáveis ou não em relação ao futuro. E um país que não cuida bem das suas crianças é um país onde a política é irresponsável. Se não cuida bem dos velhos, dos aposentados, é indecente, é desumano, que temos que cuidar bem dos velhos. Até dos doentes é uma questão de humanidade. Agora, das crianças é uma questão de responsabilidade com o futuro. E isso está faltando muito entre nós ao longo da história. Nós precisamos trazer a dimensão da responsabilidade, primeiro. O segundo é lucidez, mas não dá para dizer que uns são lúcidos, outros não, porque a gente nunca sabe quem é que é o lúcido, na verdade. A gente só vai descobrir isso depois. Então, pode-se estar errando. Mas responsável não dá para a gente ver, é só saber, está defendendo mais o futuro ou o presente? Está defendendo mais as crianças ou os adultos? É isso que vai diferenciando de fato. Está respeitando ou não a aritmética e a lei da gravidade, de que se soltar, cai. Nós estamos precisando disso. E o seu discurso está na linha da política responsável, porque a política é para as crianças. Perfeito. Diferente da política para atender a nós que já somos adultos, que precisamos também. Claro. O emprego. A responsabilidade é tomar medidas que ajudem os desempregados a encontrar emprego. Essa é a política de responsabilidade. A política de solidariedade, a política de compromisso é até com os atuais empregados terem salários bons. Mas de responsabilidade é com os desempregados. A criança é uma questão de responsabilidade. O seu discurso hoje está sendo de responsabilidade com a criança e tem sido de responsabilidade com o futuro da energia, fugindo do combustível fóssil, que vai acabar e que está poluindo tudo. Então, parabéns. Eu creio que nessa divisão que eu faço, os responsáveis e os irresponsáveis, o senhor está no bloco dos responsáveis. Dentro dos responsáveis, dá para a gente identificar de esquerda e de direita, claro. E dentro dos irresponsáveis também. Mas o fundamental hoje é ser responsável com o futuro do país. Isso é que a gente precisa ter clareza, mesmo que leve a perder votos, mesmo que leve a não se reeleger, mas votar, defender com responsabilidade. Então, parabéns pelo seu discurso no bloco dos políticos com responsabilidade. Muito obrigado, nobre senador Cristóvão Buarque. Eu gostaria de incorporar vossa parte ao meu discurso, dizer que realmente para nós hoje aqui nessa casa, que cada voto ele é acompanhado por todos automaticamente, a gente tem que estar no bloco dos responsáveis, independente que isso vai agradar uns e desagradar a outros. Hoje nós tivemos um grande avanço na linha que o senhor coloca aqui, que foi a aprovação da medida provisória 735, do qual tive o privilégio de ter sido presidente dessa medida provisória, que discutiu importantes regulamentações no setor elétrico brasileiro, que vai permitir o avanço das energias alternativas, principalmente do aproveitamento dos pequenos cursos d'água, das PCHs e CGHs, que teve com essa lei passa a ter uma priorização grande, com relação às energias relativas ao lixo, aproveitamento do resíduo sólidos urbano para fazer energia, ao invés de ficar fazendo poluição e aterro sanitário. Também com relação ao incentivo à energia eólica e à energia solar, igual o senhor coloca. Hoje é caro, mas para quem olha para o futuro é barato, é estável, é uma questão renovável, que todo dia está à nossa disposição. Então, eu fico muito agradecido de Vossa Excelência ter lembrado e a importância das nossas crianças. Entre 1990, novo senador Paulo Paim, para concluir, e 2014, o número de homicídios de adolescentes saltou de 5 mil para 11 mil em 100 casos por ano. De acordo com os números do DataSUS relativos ao ano 2014, cerca de 30 adolescentes foram assassinados a cada mês. Dos adolescentes que morreram no Brasil, 30
36,5% são assassinados, o que revela uma barbárie, nobre senador Paulo Paim. Não menciono esses dados, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com a intenção de alarmar a população ou seus representantes, mas para enfatizar o quanto ainda temos que trabalhar para dar a nossas crianças uma perspectiva de vida, com saúde, acesso à escola, ao trabalho e segurança. O Brasil reconhece a Unicef, tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito à proteção da infância e da adolescência. No entanto, acrescenta a instituição, é necessário adotar políticas públicas capazes de combater e superar as desigualdades geográficas, sociais e étnicas do país e celebrar a riqueza de sua diversidade. Concluindo, finalmente, senhor presidente, devo lembrar que, apesar de tudo, as condições de nossas crianças já foram piores, bem piores. O governo que acaba de sair fez muito pelas crianças brasileiras e tem que ser aqui reconhecido. O governo do presidente Lula, nos 8 anos que foi, o governo da presidente Dilma, e esperamos que o governo atual continue fazendo, que não deixe desmontar toda a política de proteção, tudo que nós construímos ao longo do tempo para dar realmente uma condição mais saudável para nossas crianças brasileiras, né? Finalmente, senhor presidente, devo lembrar que, apesar de tudo, as condições das crianças já foram piores, assim, por muito que tenhamos a fazer, acredito que com esforço, determinação e engajamento de todos os setores da sociedade, as crianças brasileiras terão a cada ano novos motivos para festejar essa data tão significativa e tradicional no nosso calendário, que é o Dia das Crianças. Muito obrigado, nobre presidente.